Paz, graça, boa noite. Iniciando a live da Igreja Missão Apacentar na Bahia. Deus abençoe a cada um de vocês que vão começar a participar, estão já conosco. A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a vida e a família de cada um de vós. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos começar orando e eu já vou estar chamando aqui uma das líderes da Missão Apacentar na Bahia, presbítera Manuela. Ela vai estar conosco hoje, para a glória e louvor do nome de Jesus. Rodando aqui, ela deve estar em. Graça a paz, Manu, Deus abençoe. Bom estar contigo na live hoje da Igreja Missão Apacentar na Bahia. Você Amém. pode saudar as pessoas que já vão estar conosco, vão estar depois também no canal do YouTube. Aqueles que vão ouvir, vão assistir, vão participar das ministrações, pode falar com todos aí, a graça e a paz, Deus abençoe. Sejam bem-vindos para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live da Missão Apacentar na Bahia. Que Deus continue falando conosco e nos abençoando, nos curando. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu gostaria que você começasse orando aí, Manu, nesse momento. Amém. Senhor, nós te agradecemos pelo teu imenso amor, pelo teu perdão, pela tua bondade em nossas vidas. Nós agradecemos pelo dom da vida, por cada dia nos dar a oportunidade, Senhor, estar em tua presença, te buscar, ler a tua palavra, te conhecer Amém. cada dia mais. Nós te pedimos, Senhor, pela tua cura, tua libertação em nossas vidas. Vem sarar, Senhor, as nossas vidas, as nossas Amém. almas. Precisamos da tua presença, do teu amor sobre cada um de nós. Que a tua misericórdia, Senhor, a cada dia sobre nossas vidas venham ser renovadas. E que a cada Amém. dia, cada amanhecer, que nós possamos acordar e te buscar cada dia, Senhor, com mais intensidade, amor, coragem de viver, sempre em tua presença. Fala conosco Amém. mais uma vez, usa as nossas vidas, usa cada um que está presente nessa live, que irá assistir depois, que o Senhor possa usar em cada local que ele estiver do trabalho, em sua família, no seu lar. Amém. Usando, Senhor, para libertar vidas, Senhor, e ministrar a tua palavra, conforme a tua vontade e teu querer. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vou colocar um louvor aqui, para a gente poder estar adorando ao Senhor. Eu acho que tem tudo a ver com o que vai ser ministrado hoje. Então, eu peço sua atenção nesse momento. Vamos louvar ao Senhor, vamos falar com Ele, conversar com o nosso Pai, abrir os nossos corações para Ele, fazer com que a nossa mente esteja completamente desprovida dos nossos preconceitos para recebermos de Deus aquilo que Ele tem para nós. Mas o amor não se compra, nem se merece. O amor não se ganha, de graça ou façanha. Amém. Glória a Deus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Você pode louvar, amar, exaltar, engrandecer ao Senhor nesse momento conosco. Live da Igreja Missão Apacentar na Bahia. Culto nos lares. Adore a Ele. Chame sua família, esteja reunida com sua família agora. Deixe o Espírito Santo fazer parte da sua vida. Se você não tem aliança com o Senhor Jesus,
É tempo de aliança com Cristo. Enquanto as pessoas vão entrando, a gente vai adorando, Manu. Se você tem aliança com o Senhor Jesus, é noite de renovação, de libertação, de cura. Então você pode convidar outras pessoas para participarem. Dá o link do canal do YouTube para eles poderem assistirem depois. Eu tenho certeza que Deus vai transformar muitas vidas através das nossas vidas. E Ele conta contigo, conta comigo, nesses dias, para glorificar o nome dEle. Então, você tem a liberdade de convidar o Espírito Santo. Chame o Espírito Santo para poder derramar em graça nesse momento. Queremos ficar na Tua presença, Senhor, nosso Deus. Nunca sair da Tua presença. Permanecer, nos envolver. Peça para o Senhor nesse momento. Neste lugar, todos os dias da minha vida. Neste Deus, deixa eu ficar. Neste lugar, todos os dias da minha vida. Você que está entrando nesse momento na live da Igreja Missão Apacentar na Bahia, Deus abençoe, a graça e a paz. Sejam bem-vindos. Se desprenda agora. Deixe sua mente não vaguear, mas sua mente concentrada no trono da graça de Deus. Se concentre no Senhor. Repreenda os pensamentos ruins. A dispersão caia por terra nesse momento. Deixe o Senhor inundar a sua vida, a sua família, seu lar, a sua casa. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Precisamos conhecer mais de Jesus para poder caminharmos alinhado com Ele, para que nós tenhamos um líder, tenhamos um guia, e esse guia é o Espírito Santo, para que não venhamos a não ter um líder principal, um mentor. E esse mentor, esse líder se chama Jesus Cristo. Nós precisamos obedecer essa palavra, porque muitos acreditam, pensam, estão tomando um caminho que não precisam de um governo. E nós sabemos que nós precisamos de um governo de Deus sobre as nossas vidas para nos conduzir, nos direcionar, nos ensinar, fazer com que tenhamos dias longos, prósperos, com saúde, porque o Senhor, o nosso Deus, Ele conhece toda a nossa estrutura, Ele sabe o futuro, e esse futuro em Cristo traz a salvação, leva a salvação, gera a salvação. E uma salvação que é com cura, cura da alma, cura da vida, cura física, uma libertação das mazelas, do pecado, uma libertação dos nossos achismos, dos nossos quereres, dos nossos pensamentos, dos desejos pecaminosos. Ai de nós se não tivermos o governo de Deus sobre as nossas vidas. Então eu te convido nesse momento para você fazer parte desse processo, onde Deus é o soberano, o Rei Supremo Eterno, o magnífico
Deus do universo, soberano Senhor, e um Pai amoroso, cuidador, zeloso, provedor, amigo, que quer ajudar a gente, que quer nos ensinar os caminhos da justiça pelo amor do nome dele. Que não sejamos igual a algumas pessoas outrora e nesses dias que não querem ter um governo de Deus, mas querem fazer as coisas por si só, querem tomar iniciativa, querem conduzir a vida com aquilo que elas acreditam que é o certo. Vamos para o texto, então. Vou orar para que a gente possa adentrar no texto, que vai estar em Juízes, em nome de Jesus. Pai, nesse momento a tua palavra, ela está aberta, ela é o teu poder para aquele que crê. Vai agora de encontro às nossas vidas, a cada um que vai ouvir agora e vai ouvir depois. Ela é uma palavra poderosa que divide as juntas da medula, Senhor, o espírito da alma, ela divide, ela faz com que nós sejamos limpos, curados, libertos. Então, derrama essa graça de fé sobre nós e retira agora tudo que não condiz com a tua palavra, todos os pensamentos dispersos, toda aquela semente que não vai cair num terreno fértil, também não deixa isso acontecer, Senhor. Que a tua palavra seja uma semeadura próspera na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, pastor Léo. Que bênção, né? Estar aqui mais uma vez. Então, como o pastor já introduziu falando, muito importante é a questão que nós vamos falar um pouco sobre o livro de Juízes. O livro de Juízes eu acho um livro muito forte para se ler, porque você percebe o quanto o povo foi desobediente à palavra do Senhor. E eu queria ler um versículo do livro de Juízes, lá no finalzinho do livro, no Juízes capítulo 21, versículo 25, que diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Vou deixar uma tarefa de casa para que todos possam ler Juízes, quem ainda não leu, mas é um livro muito gostoso de se ler. Eu lembro que logo quando eu me converti, pastor Léo, eu falei, Deus, eu quero ler um livro que me fale muito comigo, e Deus falou no meu coração Juízes. Eu não acreditei, eu fiquei assim chocada, mas foi um livro que falou muito comigo, e nessa meditação para hoje, eu meditando novamente Juízes, eu vejo como a palavra do Senhor renove nossas vidas a cada dia, Amém. como ela sempre fala conosco. E o livro de Juízes, amados, assim, é um livro, né, que mostra o povo de Israel, eles viviam sem um rei, como aqui, esse versículo fala. Então, não tinha um líder espiritual para direcionar. E nós sabemos que no Antigo Testamento, um líder espiritual, um rei, ele era usado por Deus para direcionar o povo à sua vontade, ao que o povo deveria seguir e fazer. E nessa época mostra, né, que a história do povo de Israel, onde eles não tinham um rei, não tinham um líder espiritual, e eles viviam, desobedeciam, né, a palavra do Senhor, faziam o que era de agrado, aquilo que eles achavam que era reto, correto se viver, mas quando passavam as lutas, as opressões dos inimigos, eles clamavam a Deus, buscavam o socorro de Deus. Então, nesses momentos difíceis que eles passavam, eles lembravam do Senhor. E nesse momento, claro, um povo em arrependimento, buscando a Deus, clamando, Deus vai ouvir um povo em arrependimento. Porque Deus é um Deus perdoador. Amém. E Deus ouve, o que é que Deus faz? Deus levanta líderes para que esse povo volte à sua presença. E com isso, esse povo que estava sendo oprimido através desse líder espiritual, era direcionado por Deus e esse povo vivia muitos anos agora, não mais oprimido, mas na paz, porque Deus prevalecia. Então, é um livro que conta sobre a misericórdia de Deus. Amém. É um livro muito gostoso de se ler. Pode ser até cansativo, mas é gostoso, porque você vê o amor e a misericórdia de Deus sobre o povo dele. E o interessante do livro, pastor, que eu pensei em meditarmos hoje,
é que a gente percebe que é um livro atual, um livro que traz para as nossas vidas, para a realidade do mundo, de cada pessoa. Muitas pessoas, né, eu vejo que buscam a Deus em momentos difíceis, né, momentos difíceis de sua vida, clamam a Deus em momentos difíceis. Mas o livro de Juízes, ele traz que Deus é um Deus misericordioso, um Deus que vê o arrependimento do seu povo e ele vai ouvir. Mas Deus nos mostra que em mesmo momentos difíceis ou não de nossas vidas, ele estará conosco. Amém. Então, o povo ele precisava entender, né, que não precisava viver de acordo ao que eles achavam, como a Bíblia diz, né? Eles faziam o que era certo, ao que eles achavam que era certo, mas não direcionado pela vontade de Deus. Mas o que a gente precisa entender é que, apesar do povo não ter um líder espiritual, um rei fixo naquela época, eles tinham um Deus que é real, que é vivo, e um Deus que tinha suas leis e seus mandamentos, que eles deveriam continuar seguindo. Então, eles faziam o que era mal perante o Senhor. Lá mesmo em Juízes, né, 2, versículo 11, diz isso. Então, eles faziam o que era mal. Então, eles não estavam buscando a santidade e viver na presença de Deus. Então, eles abriam brechas através dos seus erros e seus pecados, como se você for ler Juízes, você vê pecados de desobediência, pecados de idolatria, pecados de julgo desigual, prostituição, violência. É muito forte com a leitura do livro de Juízes, e você vê que pecados que existiam, que existem hoje, nada se mudou. Porque as misericórdias do Senhor se renovam quando um povo se arrepende. Mas o que mais me choca, pastor Léo, é que é um povo que vivia repetindo os mesmos erros, os mesmos pecados diante de Deus, não é verdade? É verdade. E a gente pode até perceber isso no capítulo número 2, versículo 18 e 19, vai dizer que quando o Senhor levantava um líder, ficava ao lado desse líder e livrava os israelitas das mãos dos inimigos durante toda a vida daquele líder. Em algumas traduções, juiz. Eu não quero usar muito essa palavra juiz, que a gente está com um conflito muito sério no nosso país com os três poderes, e aí dá a impressão que o poder que está sendo exercido aqui é o poder do juiz. E, na realidade, líder a tradução melhor para que o poder executivo, legislativo, poder militar e eclesiástico também faça parte desse processo. Mas, enfim, ele diz que o Senhor tinha compaixão deles. Ó, Deus é um Deus que tem compaixão. E em razão desse gemido, dessa angústia por causa da opressão e da aflição que eles estavam sofrendo, da escravização, da humilhação, Deus, ele tinha compaixão. No versículo 19 diz, do capítulo 2, diz que depois da morte desse líder, voltavam atrás e se tornavam piores do que os seus pais. Então, eles repetiam o erro, amado, e aumentando esses erros, e aumentando o pecado, seguindo outros deuses, diz o texto, cultuando-os e adorando. Então, olha como eles faziam diante de Deus, olha como eles se rebelavam diante do Criador, diante desse Deus maravilhoso. Além de tornassem piores, eles ainda iam cultuar deuses que não verdadeiros. Idolatria, como você falou, minha irmã. E isso é terrível. E acabavam abandonando, né, com as suas práticas e a sua obstinação. Então, abandonavam a um Deus verdadeiro e vivo com as práticas e também com a mente cauterizada pelo pecado. Eles continuavam repetindo as mesmas coisas e mais intensamente, com agressividade à santidade de Deus, terrivelmente maior. E quando a gente faz esse link aí com 1 Coríntios, no capítulo número 11,
para não dizer que a gente está lendo. Isso é coisa do Antigo Testamento, hoje em dia não tem mais nada disso. A gente percebe que a gente tem a igreja de Corinto cheia do derramar do Espírito Santo, com os dons espirituais, e eles estavam em uma situação espiritual, não vou dizer parecida, não vou dizer semelhante, mas algo que a gente precisa ficar atento, porque eles estavam fazendo o que vinha da própria vontade dele, e Paulo dá uma advertência, um alerta, dizendo no capítulo 11 de 1 Coríntios, no versículo 28, ele diz assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. É por isso, por causa dessas coisas, desses pecados, que muitos estão fracos e doentes, e outros tantos morreram. Então, eles atraíam o juízo de Deus por essa desobediência. É a mesma coisa quando a gente pega o capítulo de número 21, versículo 25, dizendo: naqueles dias não havia rei em Israel. Então, nesses dias, muitas pessoas não querem ser governadas pelo Rei Jesus. Querem Jesus somente para ser alguém que pode beneficiar, dar alguma coisa, livrar de algum acontecimento. Ser aquele que vai permitir tudo, presentear, abençoar, ainda vai levar para o céu, mas não quer se submeter à liderança desse governo de Deus. E, infelizmente, vai atrair o juízo de Deus, porque Deus não vai levar ninguém para ficar com ele se não tiver uma vida de acordo com a palavra. E quando a gente faz, então, o paralelo desse livro de Juízo com 1 Coríntios, capítulo 11, a gente percebe que a igreja, aparentemente, de Corinto, estava cheia de Deus, fazendo muitos sinais, maravilhas, prodígios, mas Paulo vai ali, ó, onde está a ferida, onde está a doença espiritual, onde está o pecado, e diz para eles: olha, vocês precisam discernir o corpo de Cristo, porque senão vocês vão ficar fracos e doentes e vão morrer por falta desse discernimento, porque vocês querem fazer aquilo que está na sua própria vontade, nos seus próprios desejos, mas vocês têm um governante e ele se chama Deus. Vocês têm um rei e ele se chama Jesus. Amém? Glória a Deus, pastor. E é assim mesmo, as pessoas costumam buscar a Deus nesses momentos de sofrimento, não é verdade? E a gente percebe com a história de Juízes que o pecado trouxe consequências para a vida de cada um deles, do povo daquela época. Então o livro, ele traz essa questão do sofrimento e essa busca a Deus somente nesse momento de sofrimento. Então, assim, eles faziam o que achavam que era certo, como a gente vê a realidade de hoje, mas é isso mesmo que o pastor Madison fala, né? O coração longe de Deus. Então, é a busca, como o pastor falou, do abençoador, das bênçãos, mas não do abençoador. Então, assim, o pecado trouxe as consequências para a vida deles. E eles só percebiam, né, esse sofrimento quando eles estavam sendo oprimidos, escravizados pelos inimigos, e é quando eles lembravam do Senhor. Então, essa busca a Deus, a Jesus, que é agora o nosso rei, como o pastor falou, é ele que vai nos mostrar o caminho reto, o caminho a seguir, porque Jesus, ele é o caminho. Então, nós sabemos que o pecado, ele traz consequências para as nossas vidas. Não temos como fugir dessa realidade, porque a palavra de Deus, Deus fala, e Deus vai cumprir o que ele diz. Mas o povo permanecia e aumentava esses pecados, como o pastor comentou. Então, era um ciclo vicioso, né? Quando a gente vai lendo, a gente vai vendo esses líderes que esse livro comenta,
cada um deles, Deus levantava quando o povo estava sendo oprimido, quando o povo se arrependia e clamava. Deus levantava um libertador que ele usava para salvar esse povo dessa opressão. E aí esse povo só vivia em paz quando tinha esse líder. Então, nós só podemos viver em paz quando nós entendemos que o líder das nossas vidas é esse Rei Jesus, como o pastor trouxe. Então, nós precisamos entender que isso não é só em um momento de dificuldade, esse clamor e arrependimento a Deus. Isso é eterno em nossas vidas, seja em momentos bons ou momentos ruins. Não podemos repetir o que esse povo viveu, porque era um ciclo vicioso. Eles só viviam em paz quando tinha um líder. Quando não tinha, eles eram oprimidos, eram escravizados, viviam em desobediência, em idolatria, em julgo desigual, em prostituição, longe da presença de Deus. Então, muitos deles faziam alianças com povos diferentes deles. E aí eles traziam sempre a consequência para a vida de cada um, né? Então, eu acredito que eles e muitas pessoas acham hoje que o mais fácil é seguir a sua própria vontade, mas não é isso. O mais fácil para nós é seguir a vontade que Deus tem para cada um de nós. E isso é entender que Ele é o Rei das nossas vidas, que Ele é o dono, nós somos propriedade do Senhor. E para entender isso é viver buscando a sua presença. Nós só podemos buscar esse clamor de arrependimento quando erramos, porque somos falhos, mas não viver dessa forma como esse povo fazia. Porque eu penso, pastor, que o verdadeiro arrependimento é aquele que você não comete mais aquele erro. E eles continuavam, né, cometendo os mesmos erros, eles, os seus filhos, e cada erro pior que o outro. Então, a nossa confiança não é naquilo que a gente acha que é certo. A nossa confiança ela deve estar em Deus, focada em Deus, nesse Rei que reina sempre em nossas vidas. E quando a gente vai lendo os capítulos de Juízes, a gente percebe que a violência estava assolando, porque cada um ia fazer justiça com as próprias mãos. Então, agora, eles usavam da violência para poder executar uma certa justiça própria. Nós percebemos que essa violência ela era social, ela era uma violência moral, verbal, uma violência para mulheres. A gente percebe e vê, lê no texto que vão ter mulheres que vão ser estupradas, elas vão ser violentadas sexualmente, inclusive por causa disso, porque não tinha ninguém para legislar e dizer que estava errado ou guiar para que não acontecesse. Acontecia atrocidades, barbaridades, coisas que a gente não imagina, como, por exemplo, as preferências sexuais fora do contexto e da ordenança bíblica, e existia naquele tempo de Juízes. A gente vê o sexo praticado como uma forma de prazer e saciedade extrema, e levava isso a adultério, prostituição, fornicação, filhos com mulheres que não eram reconhecidos como os pais, a orfandade sendo gerada aqui nesse livro de Juízes, assim, extrema, o uso e o abuso daqueles que tinham mais poderio financeiro. As crianças também estavam sendo maltratadas, crianças passando por dificuldades. Vinham situações tais quais pragas, pestes, doenças. Então, era uma crise que acontecia e Deus permitiu que esse livro tivesse escrito. A gente acredita que foi o próprio Samuel, que foi um dos que organizou esse livro, que está escrito há mais de 1420 anos antes de Cristo. Só lembrando que nesse livro 33 profecias foram cumpridas. Então é um livro rico em ensinamento, onde 14 juízes são levantados somente aí nesse livro de Juízes. Depois a gente em 1 Samuel vai encontrar
dois livros, Eli e Samuel, que não estão relatando nesse livro de Juízes, mas ao total são 16, sendo 14 aí. E aí a gente dá para ver toda essa mazela social, toda essa problemática econômica, toda a crise relacionada com doenças, enfermidades e um distúrbio completo, onde as famílias, quando a gente olha e destaca as famílias, a gente percebe que elas estão completamente desestruturadas porque falta o centro da família, que é Jesus, ele é o centro da família, Deus tem que ser a prioridade na nossa família. Então, sem esse alicerce para estruturar, colocar os pilares em ordem da nossa casa, certamente vai acontecer o que está escrito aí. Cada um, né, depois do ponto e vírgula, uma vírgula, cada um, no versículo 25 do capítulo 21, fazia o que lhe parecia certo. O que é certo para mim pode não ser certo para outro, e assim por diante. E ser certo não quer dizer que esteja correto, porque a gente pode estar fazendo coisas que aparentemente são boas, são lícitas, mas estão completamente fora do padrão moral de Deus, e essa imoralidade, certamente, Deus ele vai corrigir de alguma maneira, ou disciplina quando a pessoa peca, ou ele pune quando continua no erro e não quer largar esse erro. Então, sorte daquele que é ensinado pelo Senhor e não precisa ser punido. Se não havia um juiz, não havia punição. Só que Deus não deixava barato essa situação. Ele simplesmente ele ia alinhar com aquilo que era o propósito. Imagine que a gente liga o noticiário na TV e se a polícia estiver em greve, os policiais, os militares, os civis estiverem em greve, o que acontece, você já deve ter percebido, vocês já viram quando a polícia fica em greve, como é uma pontinha do iceberg de como fica a sociedade. Imagine aí, sem polícia, sem juiz, sem lei, cada um fazendo o que queria. Pense aí, Manu. Hum, é complicado. Estavam vivendo, será que como eles queriam? E aí, eles vivendo dessa maneira como queriam, se eles achassem que alguma coisa ia satisfazer, ia suprir o desejo, ou ia ser bom para eles, eles iam fazer, independente se levasse sofrimento para outro, ou causasse dano e lesasse outras pessoas ou outras famílias. Não importava isso, o importante é que eles estivessem se sentindo bem. E a gente percebe muitas pessoas hoje na sociedade dessa maneira, pensando somente em si, olhando somente para si, não entendendo que nós somos seres sociáveis, aquilo que a gente recebe de Deus é para poder compartilhar com os outros, não é apenas curtir, tem que compartilhar. Verdade. Pastor, eu lembrei tem uma frase, não sei se o senhor conhece, não sei se concorda com essa frase, que diz assim: o errado, é sempre errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Então, Amém. a gente que muitas pessoas acham que as pessoas realizarem ou fazerem coisas que estão erradas, mas porque todos estão fazendo, é como se tornasse algo normal e natural. E aí acaba que as pessoas vivem o que é errado naturalmente. E nós entendemos que isso é fugir do mandamento de Deus, das leis de Deus, o que Deus nos ensina. Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina o que é certo e o que é errado. Então, porque todos fazem, não, todos fazem, isso é besteira. Então, o errado acaba se tornando comum e natural, infelizmente. Mas nós não devemos aceitar, né, essa realidade, que infelizmente isso é uma realidade.
Infelizmente, dentro da igreja também, isso acaba sendo uma realidade. Então, nós não podemos tolerar a impureza e o pecado em nossas vidas, e o erro em nossas vidas. Não permanecer nesses erros, não é verdade? Então, eu achar que o errado é natural e eu viver, eu não estou, né, valorizando a palavra e o que Deus diz. E Deus, ele sabe o que ele fala, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita, agradável. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, a gente precisa compreender essa questão que o próprio bispo colocou aí, né? A inversão de valores. Então, nós não podemos esquecer isso. Então, para quem tem filho e orienta, o que a gente percebe é que lá fora as orientações são todas inversas. Então, a gente precisa ter esse cuidado de permanecer no certo e no que é a palavra de Deus que ele diz em sua palavra. Isso é muito forte também. E conhecereis essa verdade, e a verdade vos libertará, João 8,32. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, que é Cristo Jesus, seremos livres, João 8,36. Então, precisamos conhecer a Jesus, conhecer a palavra, meditar na palavra, refletir na palavra, ler a palavra, ouvir a palavra, porque a fé vem por esse ouvir e a palavra de Deus. Tem um estudo norte-americano que saiu nesses dias, dizendo que quando a gente ler a palavra, tem um devocional 4 vezes por semana, em média, nós conseguimos melhorar todas as estatísticas de humanidade relacionada com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente tem possibilidade de compreender no mundo espiritual. A vida melhora na saúde emocional, física, psicológica. Os filhos se tornam obedientes aos pais. Os pais não agridem mais os filhos. Aqueles que estão viciados, grande maioria, quase totalidade, são curados pela palavra. Isso são estudos científicos norte-americanos trazendo nesse semestre a respeito da meditação na palavra de Deus, na leitura, no devocional. Aqueles que fazem isso constantemente têm uma vida abençoada, porque a palavra de Deus, ela torna-nos abençoados. Agora, aquele que só tem o hábito de fazer isso 2 vezes por semana, que é a metade daqueles 4, infelizmente não tem o efeito quase nenhum. É um efeito insignificante. Então, imagine que a pessoa vai para a igreja, ela frequenta as coisas da igreja, mas ela não tem uma entrega para Deus e ela acaba fazendo o que parece certo. Esperar o domingo para ela poder ir lá no templo que abriu e ouvir, passar 2 horinhas e achar que todas as 24 horas, vezes 7, que são 7 dias na semana, vai estar resolvido em 2 horas de culto. Então, isso para ela é o certo. Não vai ter significado em poder de transformação de caráter, em melhoria de nada, conforme as pesquisas científicas. E é claro que essa palavra de Deus é uma palavra que ela vem discipular as nossas vidas. Quando a gente se submete a esse líder chamado Jesus Cristo, ele vai ser o mentor e vai colocar, e já coloca o Espírito Santo para ser o nosso guia, o direcionador daquilo que ele quer. E então a gente percebe que a gente não vai fazer mais o que parece, o que é da nossa vontade, do nosso pensamento. A gente não vai estribar mais na nossa confiança, na nossa certeza, no nosso achismo, nos nossos pensamentos. Não estribe os vossos corações, a vossa mente. Não fique completamente voltado para si, achando que você está certo. A palavra já diz isso, mas confia em Deus. E esse ensinamento de Juízes traz isso, para que a gente não erre. O interessante é que Deus permitiu que o livro de Ruth viesse logo depois de Juízes, justamente para nos ensinar
que a gente ainda pode dar um passo e voltar em arrependimento e não querer se afastar de Deus. E Deus, ele vai ser sempre o remidor, através da pessoa de Cristo Jesus, dos nossos pecados, como a figura de Boaz. E aí ele traz essa situação para que a gente possa entender que os livros não estão soltos. Não foi por acaso que ficou nessa posição na Bíblia. Deus, ele é soberano, nos ensina poderosamente a palavra dele. E o bonito nisso aí é que a gente percebe que essa misericórdia nos dá a oportunidade, nos está dando a oportunidade nesse momento de nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos a Ele em nome de Jesus e reiniciarmos a vida. Então a gente vai dar. Teve um bug, parou tudo, e agora a gente vai reiniciar e reprocessar a máquina com uma nova atualização, mas essa atualização não pela ciência humana, mas pela palavra de Deus, para começar um novo processo. É isso que Deus quer para as nossas vidas, e que aprendamos com esse livro de Juízes para não ficar repetindo as mesmas coisas e transferindo responsabilidade ou colocando a culpa no outro com a síndrome adâmica. É a mulher que tu me deste. A mulher, primeiro apontar, e depois para cima. Então faz um L, né? Aponta primeiro para a mulher, depois para Deus, transferindo a responsabilidade e a culpa para outro. Não é mais tempo disso, é tempo de assumir as responsabilidades, é tempo de amadurecimento espiritual, em compromisso com a palavra, se arrepender dos pecados, confessar esses pecados, voltar-se para Deus, porque ainda dá tempo de achar a Ele. Ainda tem tempo. Quando a pessoa quer ser independente, quando ela quer ser autossuficiente, ela diz o quê? Eu não preciso de Deus para nada, Deus não serve para nada, e eu faço as minhas próprias leis espirituais. Eu determino as minhas próprias ordens e mandamentos espirituais. Então, eu não preciso do Criador, eu não preciso do autor da vida, eu não preciso de Deus para nada. Então, eu fico à toa, ateia e ateu. Eu fico com alguns pensamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus e começo a decidir, nada contra o ateu e ateia, nada disso, mas fico contra as coisas de Deus e começo a agir desconforme com a palavra, em conflito comigo mesmo, com problemas gerados, inclusive para gerações, e acabo me apartando de Deus. E não é isso que o Senhor quer para mim, nem para você, nem para ninguém. Que essa palavra agora quebre em nome de Jesus e que prevaleça a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém, amada? Amém. Essa questão, pastor, também do arrependimento é interessante, porque o povo de Israel, eles viviam uma oscilação espiritual. E muitos de nós, às vezes, questionamos, né? Eu estou bem, agora eu não estou bem. Oscilamos muito espiritualmente. E a gente vê que essas pessoas só ficavam bem porque eles dependiam de uma pessoa, um líder, para que eles ficassem em um nível melhor com Deus e uma paz com o Senhor. Então, a gente percebe que os pecados deles precisavam sempre de alguém, apesar de ser os mesmos pecados. Então, muitos nessa vão buscar Deus nesses momentos difíceis de arrependimento e sempre vão precisar de alguém, um líder espiritual. Nesse caso, nós trazemos a questão de Jesus como esse líder espiritual. Amém. E lembrando, né, que Deus ele não vai mudar. Deus ele é o mesmo, nós é que mudamos, as pessoas é que mudam, que não aceitam a questão de, né, da ordem de Deus, dos seus mandamentos, de sua palavra, mas Deus não muda, Deus ele é misericordioso. Agora a própria Bíblia diz, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então é tempo de buscar a Deus, porque o tempo é agora. Então, às vezes as pessoas deixam
para depois. Então, nós não devemos permitir mais essa oscilação espiritual. E isso depende de cada um de nós para não viver nessa oscilação e clamando a Deus apenas nesses momentos difíceis. Nós precisamos viver uma vida espiritual intensa, buscando ao Senhor em sua presença. Então, isso é algo diário, é o próprio alimento, a Bíblia diz, né? A palavra do Senhor, ela é o nosso alimento diário. Amém. Então, se eu não me alimentar hoje, até agora, como é que eu estaria? Eu não estaria bem. Então, a própria palavra é o alimento espiritual para as nossas vidas. Se eu não me alimentar dessa palavra diariamente, eu não vou ter uma saúde espiritual. E a saúde espiritual acaba que envolve tudo em nossas vidas, o emocional, o físico, tudo. Então, nós precisamos desse alimento, da palavra do Senhor, da presença diária do Senhor em nossas vidas. E isso é como uma busca intensa, não quando precisamos, ou passamos por dificuldades, ou somos oprimidos pelos inimigos, ou por situações difíceis, mas nós devemos clamar e buscar o Senhor intensamente, hoje e sempre. Então, é importante isso, essa questão da busca intensa a Deus. Aqui, até em Provérbios 28, no versículo 13, diz assim, ó, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Então, todos nós somos falhos, temos pecados, temos erros, mas nós precisamos confessar e nós alcançaremos essa misericórdia desse Deus vivo que existe, para que possamos viver em paz. Porque a Bíblia, lá nesse livro que nós estudamos, sempre diz: e o povo vivia em paz, mas vivia uma paz, não a paz que o mundo dá, mas é uma paz que só Deus pode nos dar. E o interessante também que a gente percebe nesse contexto é que as pessoas pensam que quando Deus se entristece por causa do acúmulo de pecado não confessado, ou a repetição de pecado, ou o aumento do pecado, a proliferação desse pecado, dá a impressão que Deus assim fica entristecido e aí ele já não quer responder, já não quer ir de encontro às situações, amar a pessoa, ou que Deus não vai mais nem ligar. E na realidade não é essa. Deus ama a cada ser humano, mas ele abomina o pecado. Então a gente tem como voltar atrás dos nossos pensamentos egoístas, egocêntricos, do nosso coração invejoso, do nosso coração amargurado, das nossas maneiras erradas de entender a vida, de achar que sempre temos a razão, de retirar esse orgulho, nos humilharmos na presença de Deus e deixar Ele trabalhar nas nossas vaidades, nas nossas invejas, nos pecados que assolam a nossa vida, entregando de verdade o nosso ser como um todo, corpo, alma e espírito para Ele, porque veio dele, vai voltar para Ele. O nosso corpo volta até para o pó, né? Do pó fez, do pó volta, mas esse espírito vai voltar para quem? Para Deus. E esse espírito tem que voltar para ser julgado para a glória e louvor do nome dele e estar na salvação eterna, nos céus, não para poder ser julgado, condenado e alcançar a segunda morte. Então, a nossa preocupação é Deus entregar o ser humano a si mesmo. Quando Deus entrega o ser humano a si mesmo por causa que ele está fazendo o que parece que é certo, aí que é o maior problema na vida dessa pessoa. Romanos, no capítulo de número 1, ele explica a respeito disso, dizendo que Deus manifesta a ira dele dos céus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça, e aí ele entrega o ser humano a si mesmo. Então Deus diz assim, você quer fazer? Eu estou dizendo que não é. Não é dessa maneira, estou te conduzindo, estou te disciplinando, estou te orientando, estou impedindo, mas você quer, então você siga o seu caminho.
e a partir de agora eu não vou mais prover, não vou mais cuidar, não vou mais zelar, não vou mais proteger, vou continuar te amando, mas eu vou deixar você entregue a si mesmo, porque entregue a si mesmo é pior que estar entregue a Satanás. Porque Paulo, quando ora, diz assim: vamos entregar para Satanás esse que está fazendo tudo errado, para ver se no final ele se converte e Deus o salva. Agora, o homem entregue a si mesmo, ele está mais perdido ainda. Porque quando Satanás chega diante de Deus, pedindo a vida de Jó, Jó diz: não tira a vida dele, mas pode tocar em tudo. Então, o homem entregue a si mesmo, ele está acabado, porque além das forças demoníacas, além do poderio satânico que está influenciando, endemoniando, possuindo esse ser humano, ele ainda vai estar entregue aos próprios desejos pecaminosos e vontades malignas da carne. Ele vai estar completamente vazio e morto espiritual. Verdade. Pastor, eu queria ler uma passagem aqui de Romanos, capítulo 5, do versículo 8 ao 10. Aqui ele traz assim, ó: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Oh, glória! Muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Vou ler o 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, a gente traz a questão, né, de Jesus, a morte de Jesus na cruz, para que nós possamos nos aproximar dele. Então, mesmo que ainda somos pecadores, mas essa reconciliação, essa aproximação, onde éramos inimigos e agora somos reconciliados. Então, Amém. isso possa se firmar em nossas vidas. Então, eu achei um versículo muito interessante para que possamos refletir, porque nós precisamos dessa salvação eterna em nós, que é a vida de Jesus, onde ele se entregou por cada um de nós. Nós sabemos que nosso sofrimento, nossos erros que cometemos, nós vamos colher muitas coisas, né? Quando erramos, vamos colher sofrimentos, como o povo lá de Israel colheu. Mas nós sabemos que se permanecermos em Cristo Jesus, que é a própria vida, nós podemos ser fortalecidos e Amém. viver a cada dia sabendo que seremos mais que vitoriosos nele. Porque Amém. sabemos que a vida eterna é só em Cristo Jesus. Então, nós precisamos entender essa verdade por intermédio de Cristo Jesus para as nossas Amém. vidas. Amém? E o lindo disso tudo é que ele está nos dando uma oportunidade novamente da Isso gente mesmo. andar em justiça. Não que sejamos justos, mas justificados pelo sangue de Jesus. Então, nesse momento, nós temos oportunidade, Deus está nos privilegiando uma graça de amor, de bondade, de misericórdia, para que nós possamos estar trilhando um caminho eterno de salvação. Isso é extraordinariamente maravilhoso. Não perca essa oportunidade que Deus está te dando novamente no dia de hoje, no tempo chamado agora, na hora que é já, para poder nos reconciliarmos com o Senhor, o nosso Deus, e estarmos com Ele. Esse é o nosso apelo, esse é o nosso pedido para nós mesmos. E aí você que tem entendido isso, que está ouvindo ou vai ouvir, reflita sobre isso e retorna para Ele. Volta para os braços do Pai, você que está desviado do propósito. E você que não tem aliança, é tempo de se aliançar com esse Deus maravilhoso, no qual foi apresentado através desse livro maravilhoso de Juízes.
Deus possa nos abençoar, mano. Amém. Eu queria só lembrar, amados, que esse livro, ele nos mostra o quão Deus é longânimo e amoroso conosco. Quando a gente lê, fala sobre juízes, a gente lembra, né, de juízo. Mas Deus, ele mostra a sua misericórdia e o seu amor através de cada leitura, de cada capítulo desse livro. Então, leia Amém. você e entenda que não fazer a vontade de Deus trará consequências para a sua vida e para a minha vida, não fazer a vontade de Deus. O que nós precisamos entender que a vontade de Deus não é difícil viver. Quando a gente conhece esse Deus maravilhoso e a gente sente esse amor verdadeiro, nós entendemos que o prazer está em fazer a vontade dele. Então, mesmo que venhamos a errar, pastor, porque somos humanos, mas nós sabemos que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, né? Amém. Ela não tem fim. Então, amados, entendam que Jesus, ele se doou por cada um de nós, para nos dar essa vida. E essa vida não é difícil em sua presença. Amém? Amém. Glórias a Deus, nós temos ainda 3 minutos. Eu vou colocar um outro louvor, que agora que você já ouviu a palavra, que você entendeu a palavra, então você vai agora descansar, respirar e fazer com que essa palavra faça morada de transformação, tanto na mente quanto no coração, tanto no espírito quanto na alma. É tempo de estarmos aliançados com o Senhor, o nosso Deus. Amém? Como pode me amar, desconhecendo meu pecado, sabendo que eu faço de errado? Como pode me amar? Você pode renovar sua aliança com Deus nesse momento. Como pode me amar, Deus sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não vai. Volta para Jesus nessa hora. Como já vai. Retorna para os braços do Pai. Como pode me amar, Deus sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode em mim confiar? É tempo de salvação. E ainda me pega quando eu sou caído e me abraça, quando eu estou chorando e cheio. Deixa Deus te curar nessa hora. Rasga teu coração, abre para Ele. A chama de amor que arde em teu coração. Seja livre. Em nome de Jesus. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tem meu coração. Você pode estar pensando, não tem mais jeito para mim. Eu quero dizer, tem jeito sim. Porque para Deus nada é impossível. Quem disse que não tem jeito para você? O diabo pode ter dito que é o fim, mas para Deus é o começo. Entrega a tua vida por completo ao Senhor. Sabendo que eu me frustraria, como pode me amar assim? Deus está curando a mente opressa, curando a mente preconceituosa, curando a mente desgovernada, curando o coração pecaminoso.
E nesses 20 segundos você tem tempo para poder se aliançar com Deus. A gente está terminando a live da Igreja Missão Apacentar. Depois você pode ouvir essa palavra ali no canal do YouTube. Que Deus abençoe e te guarde, tenha misericórdia de ti, resplandeça a face dele sobre de ti, olhe para ti e te dê a paz.